vivo no estúdio o jornalista João Jabur, que é gerente de produtos editoriais do Jornal da Cidade. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. João, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui, Duda. Prazer é nosso, viu? Você tá bom? Tudo bem, você também? O JC nem se fala, né? Tá cada vez se... E lutando, né, Duda? Lutando para manter e principalmente para entender a complexidade do mundo lá fora, para a gente poder acompanhar, né? Porque a gente tem esse risco, né? Nós todos das comunicações, né? O mundo ficou sofisticado e nós também temos que trabalhar muito para acompanhar, para nos alinhar, né? E prestar atenção e evoluir, né, João? Senão fica para trás mesmo. Exatamente. Bom, João, nós temos um monte de coisa para falar aí, vamos pelo menos abordar superficialmente alguns. Primeiro vamos falar como é que você, com a sua experiência, viu a condenação dos principais responsáveis pelo mensalão. Olha, Duda, eu acho que analisando de uma forma um pouco mais ampla, né, nos dando esse direito até, a nossa democracia é jovem, ela não é mais uma criança, ela fez 25 anos, né, essa mais recente, e eu acho que nós avançamos um pouquinho mais na construção, na consolidação de um processo civilizatório para o país, que ainda nos coloca muito distante dos países mais avançados, dos países que encontraram uma estabilidade. Não estou dizendo de melhor ou de pior. E esse episódio da condenação de figuras poderosas da República, principalmente poderosas politicamente, é mais um ingrediente, né, nesse caldo de cultura da democracia que nós estamos formando, consolidando, com a história da polenta, né, que você tem que mexer até chegar no ponto. Eu acho que nós estamos longe do ponto de uma democracia mais avançada. Mas eu acho que essas condenações, com toda a grita que há, se foi forçado, juridicamente nós não temos condições de analisar, mas ela representa um avanço sim, porque deixa nítido para as pessoas que há algo acontecendo, né? Há algo de novo acontecendo, né? O poder começa a ser questionado e começa a ser afetado também pelas leis que valem para todos, né? E deveriam valer há muito mais tempo. Mas, então eu acho que eu vejo o mensalão, a condenação, por esse prisma, né? Um prisma até um pouco ao olhar da história, fazendo com que as coisas avancem um pouco mais. Claro que precisa consolidar, claro que o Supremo tem que mudar muitas coisas também, é claro que o nosso arcabouço jurídico ele é imperfeito, é claro que há a pressão de mídia, é claro que há disputa de classes, enfim. Mas eu acho que foi, no geral, um ganho para o país. Não tenha dúvida. Agora também não pode... para que eles sirvam de exemplo, também que esses presos não têm os direitos dos outros presos, né, João? Eu estou me referindo principalmente ao caso do Genuíno, onde estão fazendo, se ele realmente está doente, ele tem que se tratar mesmo e do modo geral, a mídia está querendo que eles tenham um tratamento agora diferente dos outros presos do país. Aí também não é justo. Não, né? aí nós incorreremos no mesmo erro de quem detém o poder e o usa mal, né? Cometer injustiça. A lei é igual para todos, eles têm todos os direitos. Aliás, tiveram o direito aos embargos infringentes quando o país todo ficou numa postura contrária ao Supremo. O Supremo, eu acho que hoje, passadas algumas semanas, demonstra-se o acerto daquela decisão do Supremo de garantir o direito do embargo infringente, né, que tanta gente achou ruim e que pode até ainda ocasionar a prescrição de uma parte da pena, principalmente do Zé Dirceu, por formação de quadrilha, do próprio Genuíno. Mas é um direito que está lá no papel jurídico. Né? E o Genuíno tem todo o direito também, constatando-se a enfermidade dele, de se tratar no hospital ou em casa, né, que parece que ele foi agora. Desde que haja. Nós temos que ser equilibrados, né? Nós não podemos ter aquela sanha vingatória, né? Não sei não se é por aí, termo. não é por aí. A população tem que amadurecer junto com o processo também. Nós não podemos viver de exemplos ou viver de justicialismo, né? Nós temos que viver de judiciário, nós temos que viver de equilíbrio. Ainda está no campo das denúncias, mas tudo indica que no PSDB também não tem santo. Aliás, é sabido por todos, né, Duda, que não há santo e que não há partido loucura, puro, né? Em país, todos os partidos há pessoas que se aproveitam do momento, da situação que se encontram para se locupletar, né? Usurpando aí aquilo que é um bem público. É uma denúncia ainda, mas que deve ser apurada com rigor e que deva doer a quem for, a quem quer que seja, que cor tiver, se é amarelo ou azul, o vermelho já está doendo um pouco mais porque já tem condenado aí, né, lá no mensalão. Se for verde, se for, enfim, cinza, o que for. Tem que se apurar com rigor, né? Agora, cabe
a ver o comportamento da mídia nacional, por exemplo, né? Qual é o tom que ela vai dar a isso, a nós mesmos aqui na regionalidade, né? A todos nós temos que acompanhar atentamente e cobrar apuração, porque acho que a apuração, se eles não devem nada, é boa até para esses denunciados, né? Não tenha dúvida, é a hora de que cada um mostre, né? O que fez, o que não fez, né? Mas enquanto não provar também, a gente não pode exigir punição, mas que se apure na verdadeira acepção do termo, né? Porque o povo não aguenta mais, né, João? Não aguenta, Duda. E nós que vivemos mais próximos do poder, por uma questão de ofício, né, Duda? A gente sabe, né, que de fato a corrupção ela é endêmica mesmo, não é epidêmica não, é endêmica, ela está enraizada, é quase que cultura. A arrecadação é demais, é muito imposto, então o que tem de dinheiro para esses vagabundos roubar não é brincadeira, né? Se eles vêm fazer uma obra de eles têm 10 sobrando e para tudo quanto é lado. É muito dinheiro que se arrecada de impostos, tanto dos empresários como de toda a população brasileira, né? Não tenha dúvida, Dudu. E há uma leniência, né, dos colegas que estão próximos ali, seja de partido, seja da máquina governamental, há uma leniência da própria sociedade, né, que agora tem acordado, as manifestações de junho e julho estão demonstrando isso, mas também mais de forma reativa do que proativa. Então, tudo depende, não é só da lei, da letra fria da lei, né, não é só da atuação do judiciário, do Ministério Público, da polícia, depende da sociedade se mobilizar mais, né, Duda? Senão também vai ficar um faz de conta. Pega-se um ou outro aqui, daqui a um tempo volta ao normal e aí a coisa segue, né? Ruim, né? Parece que só a Turquia hoje está cobrando mais impostos que o Brasil, né? Certamente, não é dúvida. Parece que é só a Turquia. Certamente. Ainda porque nós vivemos também, além da sangria da corrupção, nós vivemos ainda uma filosofia de Estado assistencialista. E haja dinheiro para fazer assistencialismo. Que a Europa está tentando abandonar porque faliu em cima disso, né? Dessa grande bolha assistencialista. Mas aqui estão fazendo exatamente isso. Em Portugal, tinha um economista me falando outro dia, Duda, lá no jornal, que em Portugal os aposentados tinham direito até a viagens financiadas pelo Estado, viagens de turismo. Eu acho até que é bacana se a gente conseguisse chegar nesse patamar do aposentado que cumpriu sua jornada ter o direito a dinheiro para viajar, mas Portugal não é um mega país, não é uma potência, acabou tendo dificuldades. Pobre. Portugal é um dos países mais pobres da Europa Ocidental, né? É o primo pobre da Europa. É o primo pobre, então não tenha dúvida. Eu acho que... E o nosso prefeito aqui querendo dar um aumento de 20% mais ou menos no IPTU, quando a inflação foi no máximo 6%, 7%. A mesma lógica, né, Duda? Fez um plano de cargos e salários que, apesar de justo, legítimo, não se sabe se há dúvida se era o momento. Viu, João? E se era o momento, né, Duda? João, nós temos... Eu falo isso comparando com o resto. Não é que eu estou gorando o salário de diretor do ensino municipal em Bauru. Mas um diretor de escola primária em Bauru ganha mais do que ganha o diretor de odontologia da USP. Pois é. Não há sintonia com a realidade econômica do país. Né? Um diretor da USP ganha 8 contos por mês. Aqui um diretor de ensino fundamental ganha 10, 12. Exatamente. No estado ganha 6, 5. As corporações em torno... Esse é um problema que... O professor não está ganhando tanto a mais. Ainda o professor, claro, porque é muito, mas o diretor aqui em Bauru, olha, se você não prestou concurso ainda para diretor do ensino primário, eu estou pensando em prestar já, entendeu? Um cargo muito bem remunerado. Agora, não estou gorando, Deus que abençoe o salário de vocês. Há distorções, né? Distorções. Totalmente distorção. É antipático nós ficarmos falando aqui, claro. O servidor não vai gostar, mas a maioria está lá dentro da sua função, está trabalhando, tem lá o seu plano de carreira obedecido, mas há muitas distorções de fato e há os momentos certos para fazer os grandes arranjos, como esse que a prefeitura fez no governo passado e que tem reflexos agora. A cidade, os impostos não são só para cuidar da máquina, são acima de tudo para ser carreados. E se entrar na crise que está dizendo que estamos entrando, e tomara Deus que estamos enganados, eu vou falar uma coisa para você. Vai chegar uma hora que a prefeitura de Bauru não vai honrar a folha de pagamento.
como nós tivemos momentos assim, né, no final do período Riso Filho, que houve aquele problema político todo. Exatamente. Que causou reflexos na questão financeira e econômica da prefeitura, né? E até foi os primeiros anos do governo do Nilson Costa, depois se estabilizou. Eu acho que, acima de tudo, acima de grandes obras, é preciso cuidar da saúde financeira do dinheiro público, né, Duda? E é isso que eu não vejo nesses 6 ou 5 últimos anos. Gastou-se muito desmedidamente, o asfalto é outro exemplo, né? E sem se fazer um planejamento com reserva de caixa. Agora, esse governo atual do prefeito Rodrigo depende exclusivamente de duas coisas, Duda: do PAC do asfalto, 40 e poucos milhões, e do PAC do saneamento lá. E foi uma grande sorte ter saído milhões. Isso, né? Foi uma sorte. E agora, se o governo entra numa crise, se o governo federal, se o país entra numa crise, há riscos até disso. Ela já fez uma primeira reunião essa semana onde os ministros se comprometeram a não criar gastos novos. Você não viu essa semana? Exatamente. E houve uma outra reversão também naquela mudança do indexador. Uma reunião, primeira reunião. A mudança do indexador da dívida, que permitiria a Bauru economizar 70 milhões, já se reuniu com as lideranças essa semana, a presidente, e já recuou. Não vai ter mais, não teremos mais 70 milhões a menos na nossa dívida federalizada. Exato. Não vai dar nem 30. Sinal de quê? Sinal de que o orçamento federal está explodindo, está estourando. E a gente sabe que está mesmo. Déficits, ela inchou o governo, né, João? O PT inchou o governo. Inchou e não planejou o país também, né? É o grande mal. O segundo grande mal, ou se é o primeiro talvez da classe política brasileira, é a falta de planejamento, é a falta de tratar a coisa pública como se fosse uma coisa privada, que depende da competição, que depende da saúde financeira, do fechamento do caixa, da reserva de contingência. Mas não, se trata o bem público como um instrumento político, né? Eleitoral, basicamente. Agrada-se as pessoas com isso. Exatamente. Ô João, do jeito que está indo, se a eleição fosse hoje ou se continuar assim, a Dilma ganha no primeiro e o Alckmin ganha no primeiro. Eu acho que ainda é esse o panorama, viu, Duda? Eu vi uma pessoa dizendo, um grande empresário ligado até à Federação das Indústrias, dizendo o seguinte: a Dilma só perde a eleição se essa crise que está desenhada, ela avançar, Duda, para o desemprego. Aí sim haveria um impacto direto na vida das pessoas, e aí o governo seria fortemente questionado, até com mudança, com alternância de poder. Mas se não houver algo muito drástico na economia, a gente torce para que não haja. Se esse for o preço para se manter o governo atual, que se pague, porque ninguém vai torcer para isso, evidentemente, né? Mas há sinais aí preocupantes, inflação ameaçando, os déficits todos dos governos, federal, estadual e municipal. Então é preocupante o quadro, mas do jeito que está hoje, eu acho que ainda, pelo nível de consciência das pessoas, eu acho que ainda os que estão no poder têm 80% de chance de se manter por mais de um tempo. Bom, tem muito telespectador querendo falar com você. Procura sintetizar o máximo que der, sem matar. Primeiro o Renato Cardoso, olha lá. Jabur, o que você acha dos VLTS em Bauru? Podendo a Transbauru explorar de forma seguinte: vende o ônibus e compra os equipamentos móveis e continua sendo concessionária do transporte coletivo em Bauru. Olha, Renato, todo plano para que se utilize melhor o transporte público coletivo e privado coletivo também é bem-vindo, é nítido, é inegável, é claro que as cidades como um todo não aguentarão mais esse nível de veículos nas ruas, né? Vai ter que haver um planejamento em direção ao sistema viário e ao sistema de transporte público. E nós passaremos, quem sabe, num período até curto de tempo, a fazer como fazem os países civilizados, usando o transporte coletivo, de qualidade, é verdade, ele tem que ter qualidade, para que os carros não sejam mais objetos de desejo, fetiche, e sim um instrumento útil na hora certa. O Luiz Carlos da Bela Vista, vamos registrar o desabafo dele. Boa tarde, professores Jabur. Vocês estão citando que os partidos têm suas mazelas e corrupção, mas nesse quesito o PT é imbatível, ganha de 25-3 de todo mundo. Eu não sei, a quantidade é difícil mensurar, né? Quem tem mais corrupto, quem tem menos. Mas é um problema da sociedade brasileira, não só dos partidos. Nós temos que resolver isso, se quisermos entrar para o grupo de países civilizados, de fato, de verdade. É muita corrupção, né? É muita corrupção. E não é só dentro do poder, né? Na rua, em empresas, em casa, enfim, a gente, de uma forma ou de outra, se corrompe. E é cultura que precisa ser mudada. Tenha dúvida.
O doutor Natanael coloca: Jabur, não estou defendendo nenhum mensaleiro do PT nem de outro partido, mas não podemos consentir 2 pesos e 2 medidas no julgamento do Supremo. Por exemplo, o mensalão do PSDB Mineiro é de 1998, do PT de 2005. Mas eu vi o Azeredo falando na televisão ontem, falou que ele não está nem indiciado, que não existe. Mas você viu ele em rede nacional ontem? Eu não vi, Duda, mas o próximo grande julgamento do Supremo é do mensalão mineiro. Agora, a partir de janeiro, fevereiro, o grande julgamento é o do mensalão mineiro. Ele está falando na televisão, ele falou que ele não está nem indiciado. Não tá... Ele está se defendendo, possivelmente, né, Duda, tentando minimizar. Mas eu acho que ele, por tudo que a gente leu e acompanhou, ele é parte do problema, né? Claro. Então ele pergunta, segundo o doutor Natanael, o mineiro é anterior ao nacional. Tem que julgar tudo, né? Coisa óbvia. Ele pergunta, por que o mineiro não foi julgado até agora? Mas será. Será, também a coisa não é tão descarada assim, né? Aí ele fala, e no escândalo... Espera um pouquinho. No escândalo do metrô de São Paulo, até ontem ninguém tinha falado das acusações de propina contra vários políticos do PSDB, inclusive contra Arnaldo Jardim do PPS. A denúncia está aí, agora está no campo da denúncia. Eu tenho o Arnaldo Jardim como um cara seríssimo. Eu acompanho a história do Arnaldo há anos, né? Mas hoje não se põe a mão no fogo por ninguém, né? Mas eu tenho o Arnaldo como uma pessoa competente, um político muito competente, né? Muito culto, inteligência acima da média dos políticos, né? Isso, né? Como também Zé Dirceu tem competência, Genuíno tem competência, né? Que o Arnaldo não tenha feito nada de errado. Se fez, tem que pagar, né? Como também outros que foram citados, Edson Aparecido, Aloysio Nunes, Rodrigo Garcia e mais alguns aí. O Horácio Giacomini de Duartina diz que está muito contente de ver você na TV Prevê, né? E ele fala para o Jornal da Cidade dar uma olhada no trevo que dá acesso a Duartina, porque está muito perigoso. Vamos, certamente, anotado o recado e a recomendação. O Douglas de Lençóis Paulista, boa tarde, professor Duda. O Douglas Conegliar. Convido o senhor e o jornalista João Jabur para estarem conosco em Lençóis para comemorar os 25 anos do vôlei lençoense. As comemorações terão seu ponto alto amanhã, às 7 horas da noite, como homenagem aos grandes nomes pioneiros do voleibol do ginásio no SESEC. Abraços e parabéns pela entrevista. O vôlei de Lençóis sempre foi diferenciado na região. E vou te aproveitar e falar do vôlei de Bauru, né, onde o Prevê, junto com a Consilig, mantém o time de vôlei da Luz. Nós estamos no final, disputando a final da primeira divisão aí. Mas Lençóis, o povo de Lençóis, viu, Douglas, gosta mais de vôlei que o povo de Bauru. É muito triste você ver uma partida da semifinal. Bauru jogando, e é favorita na final contra o Osasco também. Nosso time é o melhor do estado hoje. E realmente quadra vazia. É triste. Bauru não dá valor pro vôlei. O Prevê faz 30 anos que mantém o vôlei. Eu estou arrumando as malas para sair fora, porque olha, isso não dá retorno nenhum para o grupo. Nem os alunos do Prevê sabem que o Prevê mantém o time de vôlei. O desinteresse da população de Bauru pelo vôlei é diferente da de Lençóis. Os caras de Lençóis gostam de vôlei. Você vê como é que é. E é bacana ver. Esse Lençóis é uma cidade fantástica, né? Aqui o basquete hoje monopoliza, mas eu acho que o Noroeste até menos hoje, né, Buda? Mas claro, eu acho que o vôlei mereceria toda a atenção das pessoas, e eu acho que inclusive nós da mídia devemos prestar mais atenção nisso. Você sabe, eu tenho o doutor Omar, que é médico do Noroeste, uma pessoa extremamente séria. Até é bom eu falar isso para você. Eu encontrei o Omar outro dia no restaurante, o Omar falou, confidenciou para mim, falou: Duda, eu estou contente com esses meninos que pegaram o Noroeste. Eu acho que eles vão fazer coisa boa.
Que bom. Falou isso semana Que passada. bom, de alguém que está lá dentro acompanhando, né? Acompanhando historicamente, né? Exato. E um apaixonado como o Dr. Omar, né? Que é o médico da... E o Emílio é um jovem entusiasmado, um empresário bem sucedido, tem ali o apoio do Érico Braga, do Toninho Gimenez, entre outros, e eu acho que o Noroeste sai do fundo do poço. Para onde vai, se vai muito alto, depende de uma conjugação de fatores, mas de fato está em boas mãos. Como também esteve na mão do Anis, o Anis foi um lugar de passagem necessário no momento que não tinha ninguém, não é, Duda? Para assumir, ninguém capacitado para assumir, o Anis assumiu, fez o seu papel e humildemente também reconheceu que não dava mais, deixou para essa gestão atual, e acho que o Noroeste com isso respira novamente. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Jabur, na minha opinião, Bauru não fará um deputado federal de novo, pois existe vários candidatos para uma vaga. Está parecendo um chuveiro. Cada furo, um partido. Eu concordo com ele do ponto de vista dos nomes, Duda. São nomes desconhecidos que começam a se apresentar. Mas aí eu acho que é a hora da população fazer a sua parte, né? Nomes desconhecidos existem na origem de tudo. Não tem nenhum figurão de fato aí que do tipo já ganhou. Mas cabe a gente talvez reagir nesse momento, garantir um deputado federal. Votos para isso tem de sobra. Pelo menos um deputado federal, talvez 2 estaduais, seria o ideal, né? Então, em termos de nomes, é desalentador, até porque são nomes novos, que não têm consagração nas urnas. Mas vamos nós, fazemos a nossa parte. Aliás, somos nós que elegemos, né? Eu acho que nós temos que fazer pelo menos 3 deputados, que sejam 2 estaduais, e eu acho que vai fazer, viu, Luiz? Você está falando, mas eu não estou pessimista, não. Eu acho que Bauru, pela primeira vez eu estou falando isso, hein? Vai fazer 3 deputados, 1 federal e 2 estaduais. Que bom, tomara, né? Até eu já estou cheio de ter só um deputado em Bauru, porque aí o ego vai lá em cima, a arrogância vai lá em cima, a demência vai lá em cima. Está na hora de compartilhar esse leque aí com outras pessoas. O Pedro Valentim fala assim, Jabur, está na hora do promotor do consumidor de Bauru entrar com ação civil pública para mudar a diretoria do DAI, pela constante falta d'água que ocorre sempre nos mesmos bairros há mais de 5 anos. Não dá mais para suportarmos a desculpa de queima de bomba, excesso de calor ou falta de energia nos reservatórios. Chega, não dá mais. Olha, Duda, um abraço. Pedro, ele toca num ponto, Duda, que é uma distorção também. Você viu a pergunta, né? É hora do promotor mudar a diretoria do DAI, mas o promotor é de um outro poder, né? Apesar de ser executivo também, mas não é o poder executivo administrativo. Na verdade, quem tem que mudar é o governo que está aí, é o prefeito, esse é que tem que mudar mesmo, né? E é o poder político que tem que fazer as mudanças em termos de prefeitura, de DAI, que é uma autarquia, e não o promotor. O promotor até tem feito isso, tem agido muito oportunamente em várias questões, na saúde, no tratamento de esgoto. O Valentim cita o DAI agora, mas acima de tudo, Pedro, quem tem que agir é a classe política, os vereadores, os partidos, o próprio prefeito, que tem que discutir mais política, né, e que tem que enxergar um pouco mais amplamente os problemas do seu governo. Tenha dúvida. O Beto do Parquinho fala, professor João, é patético o jogo de cena do PT no caso Genuíno. Não existe cientificamente falando. Começo de infarto. Este é o PT, o Partido das Mentiras. Beto do Parquinho. Se ele está falando, né? Enfim, eu não sei se foi começo de infarto ou não, né? Isso, inclusive, o Poder Judiciário, na sua vara de execução criminal, ele tem análises, tem peritos, passa-se por médicos para saber o estado de saúde, de fato, daqueles que estão encarcerados. Então, espera-se que haja uma análise realística sobre o estado de saúde do Genuíno. Não é uma questão de sentimento, de se ter pena ou não, né? Espero que não aconteça isso que o telespectador está dizendo. Se tiver, eu acho que tem que atender. Até primeiro por direito. Segundo lugar, seria até uma burrice do Supremo não atender. Se o Genuíno morre lá, vira um mártir, né? Um mártir que não é a hora de ter agora. Criar isso, entendeu? Eu acho que... tem que tomar muito cuidado, muito cautelar. Tudo que a gente faz na vida, a finalidade é o ser humano. E o caso de uma doença, se ela existe, de fato, tem que ser muito bem analisada e tem que ser muito bem cuidada, né? O Pedro Valentim modifica aqui a colocação.
Eu disse multar e não mudar. Não sei se fui eu que li errado ou eu que ouvi mal. ou chegou errado aqui, viu? Ah, bom, mas aí já, tá certo. Aí já é uma prerrogativa maior do Ministério Público, tá certo, Pedro? Eu acho que o Marcelo Helene, o Gabos das fundações tem que trabalhar muito, deixar algumas questões de lado e priorizar o município, porque há muito problema para se focar. Multar, sim, é uma atribuição, né? Porque o pessoal... Propor a multa, pelo menos. Você sabe que o pessoal da Bela Vista, eu já falei isso 2 vezes aqui, que quem vem para o trabalho, vem sem fazer xixi lá no banheiro dele, porque não tem água, vai para a empresa, vai para a escola. Os alunos que me contaram, ele não usa o banheiro para vir para a escola, porque não tem água nos altos da Bela Vista para cima lá. Você vê, é um problema estrutural, né? Um problema estrutural que não é dessa gestão, é um problema que vem de há muito tempo se acumulando. A cidade não se preparou para crescer no aspecto de abastecimento de água. É aquilo que a gente fala do gestor, do político na gestão pública, que não está preocupado com o futuro, só com o presente. O único futuro que ele se preocupa é o eleitoral. Ah, mas é verdade. E aí gera essas defasagens todas, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a coisa é por aí mesmo, né? Porque a água virou um problema impressionante. A saúde, você vê, avançou um pouco, melhorou, né? Não está do jeito que é necessário ficar, mas avançou com essa pressão toda. E tem umas modificações que devem acontecer na saúde na sequência que vão melhorar mais ainda, né, João? Sim, parece que sim, né? Várias soluções encaminhadas. A última do IANSP, dos servidores estaduais, né? Que é muito importante. Era uma reclamação constante, né, aqui em Bauru. Constante. Né? As pessoas tinham que viajar para lugares distantes. Aqui na TV Prevê, os funcionários públicos reclamam, estaduais, sempre reclamando. Tomara Deus que... E quem sabe os municipais possam ter também um atendimento hospitalar digno, né? Porque há muita reclamação nesse setor também. Isso avançando, né? A saúde municipal, talvez municipalizando de verdade, não de brincadeira, né? Tendo condições de digerir até um próprio hospital, como há em algumas cidades mais bem resolvidas. O João, e o escândalo do Seplan? Segue o Mobaide aí fazendo a sua grita, né? Ele que gritou, claro, por um problema pessoal dele, mas que acabou mostrando algo maior, né? Que é essa forma com que a Seplan conduziu nos últimos anos a liberação de loteamentos. E ele agora pediu para falar novamente, diz que tem coisas a revelar, então a apuração segue e que siga mesmo de uma forma bem ampla, transparente, como a própria Comissão de Fiscalização está fazendo. Você acha que vai chegar numa ceia ou não? Olha, analisando pela correlação de forças no plano político, eu acho que não. Você acha que não? Não, pelo que deu para sentir. Lá dentro da Câmara, principalmente, que é onde se dá a CEI, eu acho que a tendência é, a não ser que nessa nova intervenção do Mobaide, agora falando na comissão diretamente, surja um fato novo muito consistente, muito marcante, né? Mas se fosse votar o relatório hoje, eu apostaria na não realização de uma CEI. Como é que você viu a eleição do diretório do PT aqui? Eu acho que é um processo natural da história de um partido, de um país, enfim, a sucessão, a alternância do poder. Ela é saudável do ponto de vista institucional. Claro que para o grupo da Estela Almagro, do Batata, não foi bom, obviamente, porque a tentativa é de se continuar comandando o partido. Mas eu acho que foi bom do ponto de vista do arejamento para o partido, né? Os partidos precisam mudar muito, e quem sabe o arejamento é pouco ainda, a estrutura toda precisa ser mudada, mas no caso do PT, vem o Claudinho, um sindicalista que se firmou ao longo dos anos, ganhou experiência, né? E vai levar o partido a bom termo dentro aí das possibilidades e das estratégias deles, das intenções, né? Não sabemos exatamente quais são as intenções, mas o PT municipal não acompanhou em termos de sucesso eleitoral. Exatamente. O PT nacional. Eu falo isso. Isso é uma crítica histórica ao partido que não tem como negar, né? Então talvez essa mudança seja reflexo disso também. E a votação do Roque, muito pouco, não, João? Para vereador. No diretório. No diretório municipal. O Roque, com a postura dele, ainda não é um político que agregue muita gente ao seu redor, né? Mas aqueles que estão são pessoas que têm um princípio ideológico alinhado com o dele. Eu acho que tem esse lado que é positivo, né? A autenticidade do pensamento, da atuação.
mas ainda não é uma atuação no sentido de arrebatar um público maior. No caso, internamente, lá no PT, um público que permitisse ao Roque, o grupo dele, comandar o partido majoritariamente. João, mais alguma coisa? É isso, Duda. Muito obrigado pela participação, por poder dividir aqui com as pessoas e discutir com elas a nossa cidade e o nosso país também, né? Muito obrigado. Um prazer sempre estar aqui. João, obrigado pela presença. Obrigado. Bom, fica atento aí. Esse país está acontecendo coisa nova todo dia, né? Nós temos que ficar atento e entender o que está acontecendo. Se vier a crise... Ontem eu vi o Maurício Lima Verde, que eu nunca vi o Maurício tão pessimista na vida. Eu assisti a entrevista dele com o Samuel Ferro ontem. E o Maurício é um cara sempre bem informado, né? Sempre bem informado. O Maurício me assustou ontem. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.